Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um VaporaCast. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Fala, VaporaCasters! Sejam muito bem-vindos ao VaporaCast, que é o seu podcast exclusivamente dedicado ao vapor. Inclusive é o primeiro do mundo na língua portuguesa, né? A gente não pode deixar de ser humilde também. Esse episódio de hoje é um episódio que é muito especial porque ele marca dois acontecimentos. O primeiro acontecimento é a estreia da temporada 2024 do VaporaCast. E o que eu mais quero comemorar, mais do que essa estreia, é a presença da doutora Alessandra Bastos para conversar com a gente hoje. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda ao VaporaCast e vamos falar de vape. Vamos falar de vape. Primeiro eu quero parabenizar a você pelo seu trabalho, né? Comunicar é preciso. Quero agradecer a Deus e a vida porque eu estou aqui falando deste tema que é sensível, é crítico, mas é importantíssimo, de um impacto muito relevante na vida não só das pessoas que utilizam o vaporizador como um dispositivo, como usava o cigarro, mas eu sei que esse dispositivo trouxe também para muitas famílias e para muitos indivíduos impactos que vão muito além daquilo que a gente está habituado a ouvir. Com então certeza. Eu me sinto muito agradecida e honrada por você me convidar para estar aqui hoje para a gente falar de vaporizadores Muito ou obrigado. dispositivos eletrônicos para fumar. Tem muitas siglas, né? Tem muitos nomes. Sim. Só para fazer uma contextualização, se esse é o seu primeiro VaporaCast, saiba que no Spotify tem mais de 300 horas gravadas lá, de N episódios que você pode conhecer um pouco da comunidade brasileira mesmo e do que a gente fala desde 2018, que o VaporaCast, né, a missão do VaporaCast é que a gente tente desmistificar os cigarros eletrônicos e que a gente possa ajudar as pessoas a parar de fumar com o uso também dessas novas tecnologias, porque eu acho que tudo que pode vir para ajudar as pessoas a pararem a fumar cigarros convencionais que matam é lucro pra gente, porque é a principal causa de morte, né, no mundo, assim, né, não só no Brasil, né? Então, eu realmente acho isso muito importante. Antes de tudo, eu queria entender um pouco quem é você, Alessandra. Quem é a Alessandra Bastos na fila do pão? E eu repare que eu não chamei doutora, porque eu quero saber a pessoa. Quem é você? Sim. Eu sou Alessandra Bastos Soares, né? Filha de um casal muito guerreiro. Nasci no subúrbio do Rio, com muito orgulho. Sou uma suburbana raiz. Sou farmacêutica. Comecei a minha formação na UF, lá em Niterói, para quem conhece, a Universidade Federal Fluminense, com a minha irmã, que também é farmacêutica, é um grande apoio que eu tenho hoje até no meu trabalho. Que legal. Ela me apoia, né? Nós trabalhamos com assuntos regulatórios já há muitos anos. Ela começou tudo isso, né? Assim, esse tema na minha vida veio por conta da minha irmã, que é um grande ídolo. Aliás, fica um beijo. Cristiane Bastos, genial. E quem é a Alessandra? Né? Sou farmacêutica. Sempre trabalhei como RT, como responsável técnica das empresas onde eu prestava serviço. Então, sou suburbana, fiz faculdade pública, andava de ônibus, ia de ônibus para o trabalho. Quem olha o meu currículo acha estranho porque eu nunca fui CEO, nem administradora de nenhum hospital, nem sou ex-deputada, nem ex-vereadora, nem ex-coisa... Nada muito importante. Eu sempre fui responsável técnica das empresas por onde eu passei. Geralmente tinha 2 ou 3 empregos para poder ter uma vida confortável. Puxado, né? Foi puxado. Bom, assim, não quero romantizar Sem romantizar. perrengue, mas é legal saber que você é gente como a gente. Sim, sou gente como vocês. Eu sou graduada, eu não sou pós-graduada. Então, eu me sinto lisonjeada pela deferência do doutor Alessandra, mas eu não sou doutorada, né?
Eu não fiz doutorado, mas sempre fui muito estudiosa. E tudo que eu falo porque eu estudei muito antes de dizer isso. Sou mãe de 2 homens incríveis, Pedro e Daniel, que tem todo o interesse em que se divulgue também esse tema, porque amigos, familiares, vizinhos, enfim, o vaporizador hoje, o cigarro eletrônico, é um dispositivo que está nas casas de todo mundo. Então, assim, não tem como negar o cigarro eletrônico, né? É como o Uber. Quem é que hoje não usa Uber? Então, é como o celular. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, eu fiz farmácia, sou farmacêutica por formação, né? Trabalhei em muitas frentes, né? Desde os hospitais até a farmácia de manipulação, trabalhei com pesquisa clínica, trabalhei, com tanta coisa na indústria, microbiologia, trabalhei em grandes empresas, em pequenas empresas, certifiquei muitas fábricas, licenciei muitas fábricas, registrei muitos produtos, vi a Anvisa nascer. Eu me formei no ano que a Anvisa foi instituída pela Lei 9782, então eu acompanhei tudo isso e me recordo de como era a saúde no Brasil antes e depois da Anvisa, né? Então trabalhei em muitas frentes, sou cachorreira, sou gateira, que legal. Adoro gato, eu sou super cachorreira também. Super, muita coisa. Acho que meu Instagram é só foto da minha cachorra. Sou uma filha de Deus convicta, acredito na palavra dita e vivida, e a gente está aqui para isso. E chegar até aqui não foi fácil, porque eu falo aquilo que o meu coração está cheio. E para eu falar, eu sempre quero ter certeza do que eu estou falando. E eu sempre disse o seguinte: eu não sou uma árvore. Eu não sou uma árvore, eu sou uma pessoa, né? E eu espero, aliás, eu espero que vocês que estão nos ouvindo pensem sobre isso. Tomara que a gente não morra do jeito que a gente nasceu. Que a gente nasceu de um jeito e vai morrer de outro. É assim que tem que ser. A gente aprende as coisas, né? E a gente pode, inclusive, descobrir que a gente está errado. Exato. E que a gente está certo. Então, eu não sou uma árvore. Então, para abraçar os temas que eu precisei abraçar na vida, e os posicionamentos, e os lugares onde eu estive, e dizer para o chefe, para o dono da empresa: eu vou incinerar a sua carga sim, porque está tudo errado, e é o meu nome que está na etiqueta, me exigiu alguma coragem. E eu costumo dizer que eu não sou uma mulher pequena, não, gente. Eu tenho 1,56 m, mas eu sou concentrada. Eu não sou pequena. Você me lembra um pouco minha mãe. E acho que quando ela vê esse episódio, ela vai poder falar: é verdade. Então, um beijo pra mãe dele. Vocês têm, Marina, uma mulher feliz de ter um filho assim. Vocês têm umas coisas em comum, como essa ligação espiritual que vocês têm. A altura também e esse negócio concentrado que tá sempre fazendo alguma coisa, sabe? Parece que o descanso dela é trabalho, e eu tenho essa impressão. Uma alegria estar também. Viva, né? Estar viva. Tem um negócio que eu quero até comentar, assim, o pessoal que já escuta o Vaporacast já me conhece bem, já ouviu essa história 1000 vezes, mas acho que para fins de contexto é interessante. Porque você comentou, né, que o cigarro eletrônico, ele não que faça parte da vida dos seus filhos, mas com certeza faz, assim, no sentido de que faz parte, pelo menos, do meio onde eles vivem, Sim. né? E eu tenho a minha própria história com cigarros eletrônicos, que me levou à criação desse podcast e que depois me leva a virar um ativista da redução de danos do tabaco. E tudo isso começou porque eu não conseguia parar de fumar. E era um negócio... Bom, o negócio é assim, na minha família, quando eu era jovem, todos eles... Minha mãe não fumava, mas ela já tinha fumado na vida dela. Eu sabia que meu pai e minha mãe eram ex-tabagistas. Mas os meus tios, quando a gente veio pro Brasil, me mudei pra cá criança, né? Eu sou metade chileno. Quando me mudei pra cá, os meus tios fumavam. E eu vi eles pararem de fumar. Né? Mas eu vi eles pararem de fumar.
E na minha inocência, ficou gravado isso na minha vida, que é só parar. Sabe? Quando você quiser parar, é só parar. E não é bem. Beleza, eu sei que é vício, eu sei que é coisa e tudo mais, mas eu vindo de uma cultura nipo-brasileira, onde esforço é tudo, Sim. era pra mim, é só uma questão de esforço. Aí eu paro e depois eu vejo. Então, eu acabei criando aí na minha juventude a juventude, assim, nos 20 e poucos, porque eu comecei a fumar com 20 e poucos. Eu criei um negócio assim, o Miguel do Futuro resolve. E aí eu comecei Depois a fumar. Eu comecei a fumar quando eu entrei na faculdade de engenharia. Porque foi aí, eu estudei na UTFPR, quem é do Paraná sabe como é. Foi lá que eu descobri o que era estresse, o que era pressão e esse negócio, sabe? Porque era muito puxado. Então eu descobri o cigarro nessa época. E pra mim era um negócio assim, é só pra depois do almoço. É só pra depois da aula. É só pra quando eu bebo uma cerveja. E aí o negócio foi indo até eu perceber que eu fumava sempre. E a minha esposa, que inclusive tá aqui no estúdio, ela odiava que eu fumasse. Então eu fumava escondido dela. E quando ela descobria, ela jogava meus cigarros fora, mas era tipo sempre esse vício, assim. E então que dos 7 anos que eu fumei, eu acho que eu posso dizer que 4 deles, ou pelo menos com certeza, sem exagero nenhum, pelo menos os 2 últimos, não foi assim um negócio prazeroso. Todo cigarro tinha gosto de derrota, de que eu não consegui parar de fumar. E pra mim, que eu fui criado nesse mundo, nesse universo do esforço, Do eu consigo. do eu consigo, é só me esforçar que eu vou lá, foi um negócio muito frustrante, porque foi, acho que, a primeira grande derrota que eu senti na minha vida, assim. Até os 30 e poucos, por exemplo, eu nunca tinha sido demitido. Reprovar matérias eu descobri na faculdade. Mas alguns saborzinhos de derrota eu nunca tinha esperado, nunca tinha conhecido. E então que quando o primo da minha esposa, Will, me mostra um vape, e eu tentando parar de fumar, a primeira impressão que eu tive foi: por que eu vou trocar 6 por meia dúzia? Porque eu achava que o meu problema era a nicotina. Eu achava que o problema de todos os males do cigarro era a nicotina. E eu achava também, erroneamente, que a nicotina era a causa do câncer, né? Hoje eu entendo melhor que a nicotina talvez seja a corrente que te prende no cigarro. Mas não é, e muitas vezes é o motivo pelo qual as pessoas fumam. Mas não é ela que causa esse mal. Então eu precisei de 1 ano de estudo para entender que o vape era uma redução de danos. E só depois disso, e nesse meio de caminho, eu encontrei os relatórios do Cochrane, encontrei os relatórios do Reino Unido e me convenci que era sim uma redução de danos e que eu estava fazendo uma escolha mais saudável para o meu corpo. Mesmo sabendo que, né, vape não é para menor de idade, cigarro eletrônico não é para menor de idade, pelo amor de Deus. E eu também diria que se você não fuma, não vapore, né? Se você não fuma, fica de boa, né? Então que só depois de eu entender esses conceitos, ou seja, eu tive que apagar o 6 por meia dúzia, né? Ou trocar 6 por meia dúzia, que eu consegui entrar no vape. E uma vez que eu entrei nesse universo, eu comecei a conhecer os grupos e tudo mais, eu pulei de cabeça, porque acho que já está bem definido, eu gosto de falar, né? Estamos aqui num podcast, inclusive. Então, assim, a minha história, né, com o cigarro eletrônico e com os cigarros passa por um período de frustração, Sim. Passa por um período de descoberta, desconfiada, estudo, e eu resolvo trocar. E eu queria saber pra você não é vapor? Não. Você não fumava? Eu não fumo. Né? Você eu não nunca fuma? fumei. Então. Então eu queria entender, assim, talvez eu esteja pulando um pouco, mas você já deu uma palhinha da sua carreira profissional, que era a minha pergunta número 2 ali, mas eu queria entender um pouco, um pouquinho mais da sua carreira profissional, claro. Então você pode complementar ali o finalzinho. Sim. E também eu quero entender o que é que te fez enxergar o caminho da redução de danos. Né? E se você enxergava que esse caminho era uma redução de danos, Sim. ou se você também tinha essa opinião, 6 por meia dúzia é tudo ruim, sabe? Sim, é muito bacana você perguntar isso. E assim, até
Porque eu acho que essa parada do vape não é um negócio natural, é um negócio que a gente olha e desconfia mesmo. Sim, claro. Quem tá preocupada com a saúde, olha e desconfia. Olha e desconfia. E tem que desconfiar. Sim, sim. Então, assim, eu venho de uma família, né, de muitos farmacêuticos e boticários, porque nem todo mundo podia fazer faculdade, né? Então, o meu bisavô era farmacêutico, mas o meu avô era boticário. E era um gênio. Que legal, né? Esse nome é muito legal. Então, assim, a minha história é muito legal. Assim, eu abençoo o meu passado, porque a vida foi boa comigo. Né? Então, assim, de ter uma família que me ensinou tanta coisa, de ter vivido todas as coisas que eu vivi, todos os desafios, porque não foi fácil. E de ter o Pedro e o Daniel, que são os meus filhos, que me ensinam todos os dias, né? E de ter um marido, que o Luiz é um cara genial também, e ele, quanto mais ele estuda, mais ele me pergunta, e são perguntas muito importantes, porque me estimulam cada vez mais a estudar, né? E a convivência com as pessoas, né? Durante todo esse percurso até este momento, que para mim, assim, é um presente da vida, é um grande percurso. Porque numa família onde muitos eram farmacêuticos, a saúde sempre foi uma preocupação, né? O meu pai... Quase uma religião, eu diria. Quase uma religião. Porque a minha família é uma família de judocas, por exemplo. E todos os homens japoneses tiveram que lutar judô. É uma coisa de alquimia mesmo. Então, é bem isso, né? A alquimia das coisas, você entender a química das coisas, né? Então, eu me lembro das aulas de embriologia, de fisiologia e de tudo aquilo que a gente ia. Quando você conhece o corpo humano e tudo que eu vivi, que eu ouvia o meu avô falar, enfim... Então, tudo é construção, tudo é processo. E aí você vem falar do quê? Do hábito de fumar, né? Então, assim, eu nunca fumei. E por quê? Porque o meu avô morreu de enfisema pulmonar, porque ele fumou muitos anos, né? Eu me recordo do meu pai fumando. Eu era muito menina. E eu disse a ele, pai... Porque a fumaça me chateava. Eu era muito menina. Eu devia ter no máximo 3 anos. E eu tenho muita recordação. É que a fumaça do cigarro chateia. A fumaça mesmo. é chata. Tem um cheiro, é muito chato. E fica. Né? Eu achava lindo a minha tia, linda, loura, fumando, com aquelas unhas compridas. Era lindo você ver um filme. Mas é bonito em foto, né? Quando aquelas cheira, propagandas, né? Hollywood é o sucesso, Free Jazz Festival. Era tudo muito legal. Mas assim, a coisa do cigarro, pra mim, era bizonho. Por quê? Eu falava assim, gente, eu respiro. A minha irmã tinha asma. Ela tinha dificuldade para respirar. Eu não. E eu falava assim, caramba, por que eu vou botar fumaça dentro de mim? Então, fumar para mim sempre significou o quê? Colocar dentro do meu corpo alguma coisa que, cara, vai dar errado. E sem preconceito algum, eu, por exemplo, consumir álcool. Eu consumo, eu bebo vinho, né? Quando moderado é bom, né? É ótimo. Só que eu sei que o exagero faz mal. E o cigarro, pra mim, era uma coisa... Porque era um cheiro ruim, era tudo ruim, né? Então, eu nunca fumei. E quando eu chego... Bom, e aí a minha trajetória, né? Sou farmacêutica e tudo mais. E aí... Chego na Anvisa, para a surpresa de muitos, inclusive dos servidores da casa, né? Porque eu fui a segunda mulher diretora da Anvisa. A primeira foi Maria Cecília, maravilhosa. Um beijo para ela. Beijo. Fez um trabalho muito bacana também, deixou o seu legado. E eu fui a segunda, eu era farmacêutica e no meio de um universo, eu vim do setor regulado. Eu nunca fui servidora pública. Entendi. Então, foram muitas perguntas Tem um choque difíceis. de cultura também. Sim, né? como assim? Uma pessoa que veio do setor... Eu tive que responder isso na minha sabatina. Mas você era do setor, você é do setor. Como é que você vai defender a Anvisa?
Porque eu recordo de como era o setor regulado, como eram as fábricas antes da Anvisa. Eram tudo pode. Quem que vigiava a gente? A vigilância sanitária, estadual, a municipal, que era ligado ao Ministério da Saúde, que foram vários nomes até virar Anvisa, enfim. Então, isso foi, a Anvisa na minha vida foi um marco. E ter uma regra é muito bom, porque você já é uma receita de bolo. Você sabe o que esperar, E né? a agência trouxe isso para o setor regulado. Então, ok. Quando eu chego na Anvisa, e eu me recordo disso, assim, com muita nitidez, um dos primeiros assuntos que um assessor trouxe para mim foi assim: diretora, em algum momento você vai ter que falar de cigarro eletrônico. O que é isso? Assim, O que é cigarro eletrônico? esse era o nosso medo, né? Eu não A gente fazia da comunidade Vapor, a gente tinha o Eu não terror fazia. que a Anvisa viesse atrás da gente. E hoje a Eu gente tá não conversando contigo. fazia a menor ideia. Eu falei, como assim, cigarro eletrônico? Eu falei, gente, mas se esse já faz mal, né? Eu já acho até estranho a Anvisa regulamentar o cigarro, mas que bom que ela regulamenta. Gente, olha só, então, isso que fique muito claro. Agora eu vou falar com vocês. Entendam. Eu não sou partidária de usar cigarro convencional ou vape, ou nada. Se você tem saúde, zele por ela. Porque depois que fechou os olhinhos, aí é só depois. E só quem convive dentro de um CTI sabe. Não é só pra quem tá lá não, tá? É pra família que cuida. É difícil. É muito difícil. A gente tem um caso É familiar. muito complicado. Então, falar de saúde é algo muito extenso. Dá para ficar aqui horas falando, né? Então, quando eu chego na agência, então eu não fumo, eu não defendo o hábito de fumar, eu não defendo vaporizar. Se você não usa nada, não use. Fica de boa. Não use nada. Vai correr, vai fazer esporte, vai cozinhar para sua mãe, para o seu filho, para sua esposa, entendeu? Vai arrumar uma gaveta. Só que aí eu anotei até aqui alguns pontos que você colocou, porque é o seguinte: somos humanos. Somos humanos. E temos vírgulas. Temos angústias, temos desesperos, temos altos e baixos, temos o topo e temos o vale. E definitivamente humanos E não são seres lógicos. definitivamente, os humanos são criativos, eles não são lógicos, eles agem por impulso. E o que ele decidir fazer, querido, isso é bíblico. Ele faz. Esqueça. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Ele faz mesmo. Moisés passou 40 dias no alto de uma montanha conversando com o Senhor, e quando ele chegou lá embaixo, Tá uma bagunça. ele falou assim: Senhor, entre o meu povo e o Senhor, eu fico com o meu povo porque eu vou defendê-los. Ele quebrou tudo. Ele quebrou a tábua que ele tinha acabado de escrever. Esse é o homem. E olha que eu tô falando de Moisés, hein? Enfim, não vamos falar disso aqui. Mas, o que acontece? Quando você fala, quando eu tive as minhas primeiras reprovações, as minhas pressões da vida, aí eu conheci o cigarro. Então, gente, aí é o jovem. Por quê? Porque enquanto você é pequenininho, a mamãe e o papai estão cuidando, enfim. Mas tem pra onde correr. Os que têm a família que cuidam, né? A gente sabe que são várias realidades. Estou falando aí de uma vida mais ou menos normal, porque de perto todo mundo é um pouco diferente. Mas enfim. O que acontece? Quando vem a pressão, a gente quer o quê? A gente quer alguma coisa que nos distraia da dor. Essa é a verdade. Aí vem o cigarro. Aí vem a nicotina, que é uma outra discussão bem legal, né? Ok, a nicotina, ela é ela quem... aí o termo que as pessoas usam, a nicotina vicia. Sim, a adição, o vício, ele vem pela dependência da substância. Sim. Fato, né? Nicotina, cafeína, melatonina, todas essas inas, inclusive as que não podem, todas elas, ou elas te excitam, ou elas te deixam num estado diferente daquele que você está. E você procura isso. Só que fumar tem um outro porém. Não é só a nicotina. É a vírgula do dia. Você está na reunião. É a vírgula do dia. O couro está comendo. 1 minuto para o café. Aí você vira para o seu amigo e diz assim: eu vou ali fora fumar um cigarro.
Nesse momento, gente, aí, olha só, não é Alessandra, isso não é achismo. Existem infinitas publicações sobre isso. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas falam sobre isso. Existe memória muscular. Pegar o maço, pegar o cigarro. Acender, levar na boca, respirá-lo. Você né? já viu como é que é o primeiro trago de uma pessoa que fuma? Ela suspira. Já, eu era fumante. E eu lembro disso. Então, gente, olha só. Eu estou falando de uma pessoa que usa um produto que faz mal. O cigarro mata. Ele mata mesmo. No Brasil, segundo o dado do INCA, é 50% a mortalidade é 50%. Então, o fumante joga uma roleta russa. Querido, por de dia 50%. são mais de 400 pessoas. Exato. Por dia. Ah, vamos falar do Covid? Quer comparar? Então, por que ninguém se dói? Porque por dia, hoje, morrem por dia em torno de 400 pessoas no Brasil porque fumam ou fumaram. E eu frequentei o INCA. Eu frequentei a cabeça e pescoço, que era o setor que cuidava de tumores de cabeça e pescoço, né? Eu frequentei a odontologia do INCA, eu frequentei o pessoal, nossa, e aí tantas pessoas incríveis, extraordinárias, e assim, são histórias dificílimas, porque você virar para o seu paciente e falar assim, você tem que parar de fumar, ok, baby, entendo, mas entre o ter e o conseguir, é uma diferença abissal e é desumano você achar que uma pessoa vai acordar e fala assim, hoje eu não vou fumar mais. Eu vou citar o exemplo do meu pai. O meu pai, quando decidiu fumar, foi um método interessante, mas ele podia ter morrido até, né? Enfim, ele se intoxicou literalmente. Ele se trancou no quarto e fumou todos os cigarros que ele conseguiu. Até enjoar. Até passar mal. E aí ele parou. Olha só. Só que ele podia ter infartado. Podia. Para começar, a gente hoje sabe disso, né? Então, olha só, vamos ser mais humanos para falar deste tema, né? Então, eu chego na agência, me apresentam, olha, você vai falar de cigarro eletrônico, eu falei o que é isso, e as pautas acontecendo, a Anvisa é um lugar extraordinário, que enlouquece muitas pessoas, mas que faz maravilhas, ninguém pode negar, e não havia... Isso, gente, ninguém pode negar. Não havia nenhuma intenção, com todo o respeito aos servidores da Gerência Geral de Tabaco, pessoas com as quais eu tenho muito respeito, porque são servidores dessa casa e são pessoas que estudam. Mas eu não consigo entender a motivação pela qual eles se posicionam da maneira refratária a discutir o tema. Porque é isso. Nunca quiseram discutir o tema. Exato. Nunca quiseram. Faz mal, é perigoso. Eu dizia assim, gente, mas o cigarro, que a gente já sabe que mata, o cigarro, qualquer um cigarro, né? Qualquer um, ele mata. O cigarro que é feito na fábrica, que eu, vigilância sanitária, vou lá, esse aqui, eu sei o que tem dentro. Que é um outro porém, tá, gente? Não compra cigarro falsificado, não. É mais barato, mas sai caro. Por quê? O cigarro que sai da fábrica, eu sei, por exemplo, da onde veio a folha, como é que foi colhido. Tem regra para tudo isso. O tipo de filtro que é usado, a umidade que tem que ter no dia da colheita da folha, como é que extrai a nicotina da folha, tudo isso a agência olha e regulamenta. Então, o cigarro que sai de uma fábrica, ele foi vigiado sanitariamente. Ele mata. Só que o cigarro que não foi vigiado sanitariamente, ele oferece um risco que eu nem sei qual é. Ele com certeza mata também, mas ele mata de um jeito que eu nem sei se é mais rápido, se é mais... Eu não sei. Não sabe, né? Não e tem eu controle, tive a né? oportunidade, uma ocasião, o pessoal do México fez um trabalho ao Cofepris extraordinário junto com a polícia. Eu vi lâminas de cigarros contrabandeados, lâminas que foram verificadas em laboratórios de análise. Gente, tinha pedaço de bicho, tinha pedaço de gente, tinha pedaço de tudo ali. Não era só folha de tabaco. Então, quando a gente fala assim, olha, por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui. Chame de agrotóxico ou defensivo agrícola, cada um chama como quiser. Mata. Dependendo da forma que você use, né? Uhum. Porque tem regra para você usar. Você tem que seguir a bula. Você tem que seguir o jeito certo de usar. Se você fugir disso, ele mata rápido, mata de uma forma ruim, mata todo mundo, mata o bicho, mata o solo, mata Isso, tudo. por gerações, né? Até, se por bobear. gerações, exatamente. Por que tem que ter a regra? A regra para dizer assim, este produto que é um agrotóxico, ele só pode ser usado desta maneira, nesta concentração, nesta diluição, com este equipamento, com este cuidado, neste solo e nesta condição. Vou fazer outro exemplo. Medicamento. Medicamento salva. Medicamento mata. Paracelso dizia, entre o remédio e o veneno está a dose. Por que tem que ter regra? Para eu saber como a fábrica faz. Como é que ela faz esse medicamento? Gente, e é muita exigência. Porque eu conheço a rota de síntese da matéria que vai ser usada para fazer um medicamento. Então, a Anvisa... Não é a regulamentação só do produto, é a regulamentação de toda a cadeia. Uma cadeia. É de quem fabrica o insumo até onde vai vender. Porque, falando de medicamento, a drogaria, ela é fiscalizada. Ela tem que ter um farmacêutico responsável. Que, aliás, é um lugar maravilhoso de trabalhar, porque você lida com o público, você explica, você ensina, você fala de interação medicamentosa, é lindo isso. Eu adoro a minha profissão. Enfim. Então, quando você fala de regra, por isso é que tem que ter. E aí, quando eu chego na Anvisa e falo, você tem que falar de cigarro eletrônico. Eu falei, o que é cigarro eletrônico? E aí eu começo a procurar. E se eu estiver te atropelando, você me interrompa. Não, eu tô curiosíssimo. Você Eu tô curiosíssimo. Não. E gente, eu nunca... Isso está lá na minha agenda. Eu nunca neguei reunião para ninguém. Eu sempre recebi quem pediu reunião. CPF, PJ, todo mundo. Minha secretária agendava, eu recebia, como diretora da casa, né? Fui muito feliz naquela casa. E eu comecei, então, a receber o quê? As empresas que trabalham com produtos fumígenos. Uhum. Você foi diretora de qual período só? Eu entrei no ano de 2017, no final, e saí em 2020. Então, eu peguei Covid. Você pegou... Nossa, pegou muita coisa. E também você pegou na relação ao vape, você pegou que isso tá no 2018, voto do Barra Torres, da audiência pública que teve em dezembro, que ele faz uma linha do tempo, assim, né? Sim, eu estava lá em 2018, então, você quando estava, e eu votei a favor de que houvesse uma audiência pública, né? Houve uma audiência pública em Brasília e outra no Rio. Eu lembro disso, mas eu era só vapor, a gente ainda não era muito mexido. Pois é, mas ninguém falava sobre isso. Olhando, E era tudo muito novo, e eu não conhecia, e eu achava aquilo difícil de entender. E aí eu comecei a receber as empresas, porque elas são regulamentadas pela Anvisa, né? As empresas que trabalham com produtos fumígenos, elas têm que obedecer regras, sim, que a Anvisa impõe. Elas são fiscalizadas e elas, obviamente, tinham o direito de se posicionar sobre este tema e sobre todos os temas que a Anvisa conversa com elas, óbvio, né? É um órgão público. Sim. E elas começaram, então, a marcar as reuniões para me mostrar as evidências de que o cigarro eletrônico era um produto de redução de riscos e danos. E aí eu falei assim, peraí, primeiro eu tenho que entender o que é o cigarro eletrônico, o que é redução de riscos e danos, e aí eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar e eu comecei a me encantar, porque quando a gente fala de redução de riscos e danos, e no Brasil existem pessoas extraordinárias que falam sobre isso. Tem mesmo? Né? Tem ótimos profissionais aqui, né? Pessoas extraordinárias. Eu aprendi muito com a Silvia Casenave. Maravilhosa. Ela já esteve no Vaporacast. Uma pessoa extraordinária, né? A Mônica Gorgulho é uma pessoa extraordinária que também fala sobre isso. A Ingrid. Tem uma que é toxicologista, a Ingrid
Taricano. Que é toxicologista, e médicos oncologistas, né, que já falam sobre isso. Porque, gente, para um profissional da saúde abraçar, e eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, como é que você, farmacêutica, fala do cigarro eletrônico? Porque eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. E até eu quero saber. Então é assim, por que eu defendo? E aí, o que eu defendo? Eu não faço apologia a usar cigarro nem cigarro eletrônico. Uhum. Quando eu digo regulamentem o cigarro eletrônico, eu estou primeiro defendendo o quê? A autoridade sanitária que a Anvisa representa no Brasil. Porque ela é a nossa autoridade sanitária e ela é o norte da América Latina. Exato. E eu tenho a honra A gente e é a o maior agência orgulho. da América Latina. Da América Latina somos as maiores. Somos a maior autoridade em vigilância sanitária, eu com sei todo que, respeito às outras. Eu sei que a Argentina, agências. por exemplo, a proibição dos cigarros eletrônicos na Argentina, a nossa vem de 2009, a deles vem de 2010, inspirados mesmo, né? Porque eles, assim, como os argentinos falam, né? A ANMAT e a Anvisa tem uma relação quase que simbiótica lá, assim. Sim. Então, se o Brasil dá um norte, Sim. eles costumam seguir, né? Sim. E é muito E a gente dá o norte interessante, nesse assunto no bloco inteiro. E isso é muito importante e é muito impactante. Então, o que acontece? Hoje a Anvisa, quer dizer, hoje não, desde 2019, eu gosto sempre de falar sobre isso. Por que eu defendo o cigarro eletrônico? Então, eu estudei o cigarro eletrônico, eu entendi o que era esse dispositivo, eu entendi o propósito dele, eu entendi por que ele foi criado, qual o objetivo, qual o público que ele tem que alcançar e a necessidade dele ser regulamentado. Quando eu falo de Anvisa, ela é de fato norte, né, da América Latina. E é bom que as pessoas saibam isso devia vir nos jornais, né? Ao invés de falar coisa ruim, vamos falar de coisa boa. A Anvisa, desde 2019, e agradeço ao Dr. William Dib, presidente da casa, que me apoiou nesse sentido, a Anvisa passa a ser membro gestora do ICH. O que é o ICH? É um Comitê Internacional de Harmonização de Registro de Produto. Ah, doutora Alessandra, mas isso é só para medicamento. Isso está falando de convergência regulatória. Eu achava que era só medicamento mesmo também. Olha só, a princípio sim. Aham. Só que tem muito porém aí. Porque produto para saúde também já tem. Fiscalização tem o PIX. Uhum. Que é um grupo também de harmonização. Então, quando a gente fala de convergência regulatória, peraí, como é que uma agência que tem convergência regulatória para falar de medicamento, dispositivo médico, não vai ter para os outros temas? Tem uma convergência seletiva, né? É seletivo isso? Então, disso aqui eu não vou falar, ou disso... Como é que é? Porque somos seres humanos. Ah, e tem mais. A Anvisa agora... Graças a Deus, está falando de uma coisa chamada Reliance. O que é isso? O Brasil hoje é membro gestor. Ele conversa à mesma altura com FDA, Japão, Canadá e outras autoridades sanitárias robustas que estão postas no mundo há muito tempo. Há muito tempo. A Anvisa tem 20 e poucos anos? Ok, essas agências têm muito mais. Tem muito mais. E a Anvisa conversa à mesma altura. Isso é importantíssimo. Isso trata da nossa soberania nacional. Isso. Por isso então, quando eu defendo regulamento em um cigarro eletrônico, eu estou primeiro defendendo quem? A Anvisa, a autoridade dela. Segundo, eu estou defendendo o consumidor, o cidadão que fuma. Porque, gente, olha só, o porquê ele fuma é dele. Eu não tenho o direito de criticá-lo. Ele fuma, acabou, é um desejo. E é um desejo que, às vezes, assim como você, ele não consegue desvencilhar. Porque, além da dependência química, que é uma das mais agressivas, porque quando você vê a abstinência de nicotina, por exemplo, num CTI, e aí que eu falo, não tem doutorado no mundo que pague o que eu vi. Porque eu vivia dentro de um CTI. Não como funcionária do hospital, mas porque eu prestava serviço. Então eu vi isso, eu vivi.
A abstinência de nicotina dentro de um CTI, gente, você às vezes perde um paciente pela abstinência da nicotina, porque ele infarta ou ele surta, Sim. ele agride Ele o surta, enfermeiro, ele agride o médico, ele arranca tudo. E eu já então, vi, isso é muito grave. assim, na comunidade até, né, na comunidade, né, que são grupos de WhatsApp que a gente conversa a respeito desse assunto que a gente tá falando aqui hoje, regulação, ciência e cigarros eletrônicos. Teve uma menina comentando que a solução que eles acharam foi massagear o braço do pai que estava internado de líquido de vape. Agora você imagina o sofrimento porque era só desta isso família. que ajudava ele. Exato. Imagine o sofrimento desta família vendo o seu pai, o seu filho, o seu ente querido, além de ter o problema que o colocou ali, ter que lidar com a abstinência de uma substância como a nicotina. E de novo, gente, eu não estou fazendo apologia ao uso da nicotina. Não estou fazendo. Eu ouso dizer ainda que hoje, a nicotina está sendo estudada como fármaco para tratamento de algumas patologias. Mas isso a gente ainda vai ver um dia. Sim. Né? Hoje a nicotina, e desculpa, vai me desculpar, não é a nicotina que mata. O que mata é a fumaça. Alessandra, mas a nicotina faz hipertensão. Sim, faz. Faz glaucoma, faz hipertensão, AVC. Mas é que a nicotina, ela tem também uma interação muito específica com o monóxido de carbono e tudo mais. Sim, quando a gente, querido, quando a gente então fuma, né? você imagina um cigarro. Gente, olha só, eu não consigo entender como é que alguém diz pra mim que o vaporizador ele faz mais mal do que um cigarro convencional. No Brasil isso é possível, né? Porque no Brasil o cigarro eletrônico ele é feito de um jeito que eu não sei o que é. Eu não sei nada sobre ele, nada. Só para contextualizar, assim, a venda e a propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009. E os cerca de 2,2 milhões de usuários que o IPEC diz, né, que tinha em 2023, Sim. 100% disso é atendido pelo mercado informal e esses produtos entram via contrabando. Então, assim, mesmo a gente que é pró-vapor, a gente enxerga o problema que é Sim. ter um país inteiro abastecido pelo contrabando, né? Por isso que também a gente é pró-regulação. Então, quando a gente olha isso, é muito triste ver o seguinte, é isso aí, né? 100% do cigarro eletrônico no Brasil é de origem ilegal, é contrabando. Só que tem um detalhe, não é só contrabando não, porque no Brasil já existem diversas fábricas que não são fiscalizadas pela vigilância sanitária. Uhum. E eu ouso dizer que o brasileiro é criativo, né? Muito criativo. Olha, mas eu acho que esse é um dos desafios da Anvisa, né? Lidar com a criatividade do brasileiro. Pois é, muito complicado para a Anvisa, é muito complicado. É complicado, porque eu já assisti nessas coisas de mídia, TikTok, não sei se pode falar esses nomes, enfim, nessas mídias, jovens ensinando a fazer o juice, né, que vocês chamam, o líquido, a partir de óleo de cozinha, misturado com isso, misturado com aquilo. Gente, quando eu falo de EVALI... Eu acho que a gente não teve uma EVALI porque a gente teve sorte. Não, eu ouso aqui, dizer né? que a gente tem EVALI. Ah, entendi. A gente tem, a gente só não consegue identificar. Entendi. Porque isso não é notificado. Uhum. Mas por quê? Não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. E eu digo aos médicos, você vai negar de falar sobre isso até quando? Porque o seu paciente já está usando. Isso. Ele já está usando. Uhum. E fazer também um disclaimer aqui para a comunidade Vapor. Eu sei que vocês têm um treco quando EVALI, até eu tenho. Mas nesse caso a gente está falando no sentido do EVALI mesmo, porque a gente sabe que ele foi causado basicamente, para não tomar muito tempo, pelo mercado irregular dos cartuchos THC nos Estados Unidos. Exatamente. O lance é, o Brasil também tem um mercado irregular de cartuchos, desses cartuchos que não são nicotina, que não tem nada a ver com o vape de nicotina e com o ativismo que a gente faz da redução de danos do tabaco, e a gente toma a culpa igual, né? Então, a gente sabe o que é EVALI, a gente sabe o que é vape, a gente sabe que o vape, certo? O vape normal, regulado,
não causa esse tipo de mal. Por isso que eu digo que no Brasil, já, com certeza, nós temos casos de inválida. Com toda certeza. E quando eu vejo uma notícia, essas bombásticas que aparecem, né, na mídia, eu só lamento que as pessoas realmente tenham preguiça, porque para mim é preguiça de estudar, porque tá aí para todo mundo ver. Os dados que eu falo, que eu publico, eles estão nos sites. É tudo informação aberta. É tudo público. Né? É tudo público, entendeu? Exatamente. Assim, fazendo uma alusão, né? É o primeiro-ministro do Reino Unido dizendo o que ele faz. Então, peraí, então é mentira? É. Os dados que a Suécia publica, eles são mentirosos? Isso também é um negócio muito importante, né? Porque Como? tem gente que Sim. não reconhece que a Suécia está à beira de ser uma sociedade livre do tabaco. E aí eu posso falar, gente, é menos 41%. Menos 41% de casos de câncer relacionados ao uso de produtos de tabaco. Agora você faz essa conta no SUS, quanto é que isso dá? Aí a pergunta que me fazem e que eu não tenho a resposta. E eu tenho insônias criativas pensando sobre isso. A quem interessa não regulamentar o cigarro eletrônico? Eu não sei responder. Eu também não sei. Porque para mim é inimaginável. Porque não Olha interessa só. para o vapor, não interessa para a Não. pessoa que quer entrar no mercado Não. de vaping, porque hoje a pessoa E que não trabalha venham nisso... dizer que nós vamos proteger as nossas crianças. Gente, é mentira. Sabe por quê? Hoje, e assim, hoje as crianças, elas chegam no vaporizador. Elas conseguem, elas compram. Eu tô falando de crianças de 10, 11 anos, compram isso no celular da mãe. Sim. E acha legal, porque tem gostinho de chiclete. E assim, às vezes não é nem o celular da mãe, às vezes é literalmente na porta da escola. Exatamente. Então não tem a Anvisa como dizer e a Anvisa quando fala não quero regulamentar porque os jovens vão usar, é basicamente falar, então, contrabandistas e vendedores ilegais, é legal o que tá por favor, acontecendo. tenham bom senso e não vendam para as crianças. Então, olha só. Então, assim, a nossa autoridade sanitária não pode pedir bom senso pro mercado negro, pro mercado informal, pro clandestino. Não dá para entender. Ela que tem que pôr não as dá regras. para entender como uma Anvisa que fez tanto no Covid, e eu vi isso porque eu estava lá. Eu não entendo como é que esta mesma Anvisa diz que não é possível regulamentar o cigarro eletrônico, porque ela conversa com o Canadá, ela conversa com o Reino Unido, ela conversa com a Suécia, ela conversa com todas as autoridades sanitárias. E até a E complexidade... essas autoridades têm regras. Ok, Alessandra, nós temos a Lei 6360, que é uma coisa que tem que ser explicada também, que é o seguinte, gente, a Anvisa, eu não sei se está muito misturado o assunto, mas é que assim, eu estou muito satisfeita de estar aqui e eu preciso falar sobre isso. A Anvisa, ela tem nortes e ela tem limitações também de ação, por quê? Porque tudo que a Anvisa faz, ela é calçada em leis, em regras que estão acima do que ela decide. Então, por exemplo, a Lei 6360 de 76 é o que diz o que a Anvisa tem que fazer. Então, por exemplo, a definição de medicamento, ela está numa regra, numa lei, e lei é lei. Acima da lei, nada. Lei é lei. Para mudar a lei, aí é Senado, é Congresso, é uma longa história. É muito complicado. A definição de medicamento, ela está na lei 6360. Então, por exemplo, quando a gente falou de terapia gênica, nós tivemos muita dificuldade de falar sobre isso. Por quê? Porque, pela definição da 6360, a terapia gênica é o quê? Ela não tem nenhum nome. Porque, para eu falar de medicamento, eu tenho que dizer que tem que ter lote. E eu não tenho lote, porque terapia gênica é para uma pessoa. É específico. Então, até isso a Anvisa tem que saber. É muito complexo. Ser um servidor da Anvisa é uma coisa bastante difícil. Porque são muitas demandas. A Anvisa cuida de 25%, aproximadamente, 24, alguma coisa, muito perto de 25%, do PIB brasileiro. Uau! Ninguém sabe disso. Eu não sabia. E quando a gente pensa em Anvisa, a gente pensa no totem Anvisa. A gente pensa na entidade Anvisa, mas a gente tem que lembrar que são pessoas que estão ali.
que tem suas dores, suas perguntas, suas dificuldades. E é por isso que eu não entendo como é que essa mesma Anvisa se coloca a favor da manutenção da proibição da regra do cigarro eletrônico. Uhum. Que foi o que aconteceu, o que a gente viu no dia 1º de dezembro. Isso, né? isso. O Barra Eu ia Torres, comentar isso. Assim, eu ia falar um com pouco a que eu pra convivi. gente discorrer um pouco da situação atual. Primeiro eu quero fazer uma pergunta antes, rapidinha. Pra você, tipo, Eu não pergunta sei. relâmpago. Eu não sei se eu te respondi Não, tudo, daí a mas gente eu já deixa. misturei tudo. Não, mas tá tudo. Tá maravilhoso mesmo. E até eu tô falando Eu que pouco porque eu agradeço. quero ouvir mesmo, sabe? E eu acho que a galera que ouve o Vaporacast também não tem tanto. Mandem perguntas Galera do Vaporacast no meu Instagram que eu respondo. não tem tanto interesse em me ouvir, entendeu? Eles querem ouvir as pessoas que vêm pra cá, né? Óbvio. Então, 2 perguntas daí você põe na ordem que você claro. quiser, mas. Primeiro, talvez como se fosse um tweet, assim, né? Sim. Curtinho. O que é redução de danos? Redução de danos é quando... Eu vou te dar um exemplo. Um carro, um Porsche, ele pode ir a 300 km por hora? É tipo isso, é bastante. Tipo isso, né? Se não puder Ele na pode. rua, pode ir na Ele pista. pode. Não, É, a capacidade Ah, tá. do motor de um Porsche é 300 km por hora? Possivelmente. Se não for possivelmente. 280, eu não tenho Porsche. Eu também não, Também não então quero não ter vou saber. Eu moro no Rio de Janeiro, eu não quero ter um Porsche. Enfim. Ele consegue ir até lá. Mas nós sabemos, pela lei da física, que se uma pessoa... Implacável essa lei da física, inclusive. Gente, para quem não tem Deus, tem a física, e a física é implacável. Nós sabemos que uma pessoa dentro de um carro, se ela bate num muro a 80 km por hora, a chance dela morrer é altíssima. Então, por que ela anda até 80, né? É perigoso. Para diminuir o risco e o dano, eu tenho o cinto de segurança. Eu gosto muito de falar do que é risco e dano. Porque é isso. Quando eu subo uma montanha, eu corro o risco de cair. Que é um risco que eu assumo. Para eu reduzir o dano, eu uso clipe. Quem faz chapéu sabe. Eu uso os clipes e as cordas, não é isso? Isso. Isso é riscos e danos. Vou te dar um outro exemplo, aliás, com muito orgulho, porque fui eu que levei, eu que pautei, trabalhei com o pessoal da Gerência Geral de Alimentos. Parabéns para todo mundo. Quando vocês virem aquela lupa na rotulagem frontal, foi um trabalho feito pela GGALI, né, pela Gerência Geral de Alimentos, na época que eu era diretora, e eu levei esse tema e foi muito legal. Falar de rotulagem frontal também é redução de riscos e danos. Por quê? Porque você diz o risco e você mostra qual pode ser o dano. E o papel da Anvisa, gente, desculpa, é informar. A Anvisa, ela não tem como frear certas coisas, porque a decisão é da pessoa. Mãe, este biscoito, ele é alto em açúcar e alto em gordura. Mas a decisão é da mãe. Até porque eu não sei se o poder de compra desta mãe a possibilita comprar um biscoito orgânico, sem glúten, lactose e açúcar. Exato. Como é que eu vou julgar a mãe que tem como dia maravilhoso da vida dela colocar uma garrafa de 2 litros de refrigerante na mesa num almoço de domingo? Eu posso julgar essa mãe? Não, eu não posso. Eu posso julgar um diabético que está morrendo de vontade de tomar um refrigerante? Não. Mas ele pode, sabe por quê? Porque tem redução de riscos e danos onde eu tenho o 0 açúcar. Porque consumir refrigerante faz mal. Uhum. Todo mundo sabe, né? Com Sim. todo respeito aos fabricantes. Mas o acho refrigerante, que não o há uma refrigerante pessoa que- alimenta? Não há uma pessoa que diga que isso é saudável, O exato. refrigerante não alimenta, gente, mas ele é uma delícia. Desculpa, é uma delícia sim. Eu também adoro suco natural, mas às vezes o refrigerante é o que tem. E para o diabético existe a possibilidade do 0 açúcar. Então por que eu vou negar ao fumante a possibilidade de consumir nicotina
É o desejo dele. Eu não estou julgando se faz bem ou se faz mal. É o desejo dele. De uma forma menos arriscada. Porque o cigarro eletrônico é isso. É uma das maneiras de entregar nicotina. E nicotina no Brasil, eu não sei de país onde nicotina é proibido. No Brasil é lícito e lícito pra caramba, né? No Brasil a nicotina não é proibida. Essa fala é, inclusive, do presidente da Anvisa, doutor Antônio Barra Torres, relator do tema. Exato. Numa entrevista maravilhosa que ele deu no ano passado, onde ele começa falando sobre isso. E realmente não é uma substância proscrita. A nicotina, ela tem que ter limites de uso, né? Para justamente a gente saber o seguinte, se ela usar mais ou se ela usar menos, o que vai acontecer? Porque a gente já sabe. Então, gente, a única maneira de permitir que essas pessoas tenham acesso a um produto que entregue a ela o que ela deseja, porque ela vai fumar. E te digo mais, uma vez eu ouvi, eu não vou dizer o nome do hospital, numa reunião com uma pessoa, eu respeito a trajetória dessa médica, mas ela falou pra mim assim, então proíbam o cigarro. Eu falei, querida, se você proibir o cigarro, as fábricas vão fechar, não vai recolher imposto, não vai ter emprego, as pessoas vão continuar fumando. Porque o cara que quer fumar, ele vai fumar qualquer coisa. Ele vai comprar de fora e ele vai continuar contrabandeando. Ele vai fumar orégano enrolado no jornal. Então é melhor que eu saiba o que ele está usando. Ou até um palheiro, que não precisa... Assim, tem um negócio, né, que a gente não precisa da indústria para fumar. O tabaco existe desde antes da indústria. Exato, desde sempre. Eu recebi uma pergunta muito interessante no Instagram anteontem. Eu tenho até que responder, desculpa que eu não respondi ainda. Ela diz assim, não regulamentar, proibir o cigarro eletrônico, é paternalismo ou é o quê? Né? Ou é preocupação com a saúde? Desculpa, pra mim, é você querer ser um pai enganado. É um pai enganado. É a mesma coisa dizer pra mim que aquela letra minúscula que vem no bombom está informando alguma coisa, porque não está informando nada. Finge que está informando, mas está informando o quê? Pra quem? Não está informando, gente. Então vamos falar a verdade? Vamos aliviar o trabalho de todos, inclusive o da Anvisa, que precisa cuidar dos oncológicos, que precisa cuidar das terapias gênicas, dos centros de reprodução humana, dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, que precisa cuidar dos portos, aeroportos e fronteiras. As pessoas não fazem ideia do trabalho que foi feito no Covid. Eu vi isso acontecer. A agência trabalha muito. Então, quando eu defendo a regulamentação, eu defendo a Anvisa. E aí, eu preciso falar sobre isso, que é o quê? Que foi o resultado da consulta pública. É muito bom. Eu fiquei muito surpresa quando o Barra leu o seu voto, né? Eu convivi com o doutor Antônio Barra Torres, é médico. Só antes um pouquinho, antes de chegar no voto, né? A sua pergunta, Não, respondeu super. Mas antes do Barra chegar no voto dele, a gente teve inúmeros depoimentos de consumidores pedindo para que a Anvisa olhe esse assunto com a seriedade que precisa. Não com... faz mal, não quero. É tipo, olha, senta, leia, por favor. Porque era assim, gente, o vapor salvou minha vida. A minha, provavelmente, mas assim, eram N discursos parecidos. E falaram, olha, os discursos meio parecidos, esse negócio assim. Mas é completamente natural, porque todo vapor compartilha essa mesma história que eu te contei no começo. Sim. Da frustração de não conseguir parar e de conseguir largar. E depois a pessoa vira praticamente... Eu digo que todo recém-convertido vira realmente um believer, assim, sabe? Às vezes a galera brinca que parece religião. Miguel, porque todo mundo quer falar. Eu estou falando com um vapor no Brasil que usa um produto. Eu não sei, enfim, eu não tô te julgando de forma alguma, nem nenhuma. Não, assim, a gente na comunidade tem, assim, algumas... Mas eu tive a oportunidade de conhecer vapors fora do Brasil. E esses relatos existem. E são iguaizinhos. E eles estão aí para quem quiser ver.
Então, como é que eu vou negar? Olha só, a Lei 9782, em 99, do dia 26 de janeiro de 99, que institui a Anvisa, no seu artigo 6º e 8º, resumindo, ela fala assim: é missão institucional, é obrigação da Anvisa regulamentar serviços e produtos que ofereçam risco à saúde humana. Eu só estou resumindo, são 2 artigos. É uma lei extensa que fala sobre muitas coisas, fala dos fumígenos, obviamente não fala de cigarro eletrônico, porque naquele tempo nem não tinha existia. nem nada, né? Só lá fora. Enfim. Mas acho que nem lá. Bom, assim. A gente faz um episódio sobre a história do vape depois. Né? Depois. Então, não se trata de fazer bem ou mal. Porque o cigarro, ele faz mal. Ele não é regulamentado. Então, por que o cigarro eletrônico não é? Não faz o menor sentido. Então, isto é uma obrigação da Anvisa. Me parece uma solução preguiçosa. Assim. Não, e aí, quando a gente escuta um ex-fumante ou um vapor que fala... Porque, olha só, dentro do INCA, eu cansei de ouvir assim, olha só, eu vou morrer fumando. É a única alegria que eu tenho na minha vida. Eu quero fumar. Eu vou fumar. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou fumar. Assim, eu ia falar, é triste, porque a gente vê esses relatos. Para julgar sobre isso. Uhum. Existem profissionais da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia que tratam sobre isso. E eles são brilhantes porque eles discorrem sobre o que é o ato de fumar. E esse negócio, ainda mais que você falou, né, do CTI e tudo mais, no Reino Unido, você pode vaporar no hospital. Você tem vape shop, isso assim, gente, eu não tô dando a fonte aqui porque é só entrar no site da NHS e ver, eles mesmos mostram esse resultado. Você não pode ter lojas que vendam cigarro a um certo raio do hospital, justamente para não atrapalhar o tratamento das pessoas que estão tentando parar de fumar. Miguel, E a do vape tem dentro do hospital então, para assim, ajudar as pessoas o que acontece? trocar. Há coisas que eu vou concordar e há coisas que eu não vou concordar. Então, por exemplo, eu tenho Você acha isso demais já? Eu tenho um certo nervoso. Fica meio, Não, porque olha só, existem os médicos fumantes. E aí? Existem os médicos que são dependentes foi mais para chamar a atenção de antidepressivos. Foi mais para chamar a atenção da diferença da tratativa. Que são dependentes de substâncias que são usadas para anestesiar, fazer analgesia ou anestesia. Eu tenho pessoas. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Porque, novamente, pessoas são impulsivas. Elas não são lógicas. Não é... Porque se fosse lógico, então, assim, como era é que muito eu posso fácil, tratar isso? Gente, então, assim, é obrigação da agência cuidar desse tema. Acabou. É fato. Ela pode até não querer, mas a obrigação existe. Está na lei. E acabou. Isso é indiscutível. Já entendemos isso. Ok. Mas faz mal. Vamos olhar os dados. Eu tenho os dados do mundo. Eu vou negar os dados do mundo? Então, peraí. Tudo o que essas autoridades sanitárias estão dizendo é mentira? Eu não consigo entender isso. Eu também não. Então, eu acho que falta. Assim, aí eu não não quero julgar. Eu não quero julgar. Né? Eu sei que tem gente, querido, você que fala pra mim que diz que eu sou especialista de nada, não tem problema. Eu não tenho problemas com isso, né? Dizem também que eu mudei de lado. Eu nunca mudei de lado não, colega. Queria até dar um abraço em você. Eu nunca mudei de lado. Eu defendo a Anvisa, eu defendo a regra, eu defendo o controle, eu defendo o consumidor. Quando nós fizemos a discussão da rotulagem de alimentos, o IDEC estava dentro da Anvisa defendendo o consumidor. Eu te pergunto, onde está o IDEC para defender o consumidor? Eu não vi uma fala, a não ser para dizer, temos que proibir porque faz mal. Jura? Mas eu já sei disso há muito tempo, querido. Mas, de novo, se a fábrica não fabricar, alguém vai vender isso. O cara vai fazer em casa. E isso é louco de pensar. E aí, na consulta pública, com todo respeito ao voto do Barra, né? Ele tem a conclusão dele, eu tenho a minha. Divergimos nesse ponto. Categoricamente, divergimos nesse ponto. O Brasil está maduro, se passou da hora.
Gente, eu trabalhei na Anvisa. A 1,5 km nós temos a Feira dos Importados. Existem servidores que fumam cigarro e que usam vaporizador. Eu estive em Brasília numa conversa, numa audiência do Senado e geral vaporando também. Então, por favor. E eu digo mais, que é uma pergunta que eu deixo no ar aqui. Por que só a Gerência Geral de Tabaco está falando sobre isso? Por que a Gerência Geral de Toxicologia também não foi envolvida no tema? Devia ser envolvida, né? Ela deveria, porque eu estou falando de toxicologia. Exato. Então tá bom. E aí você me fez uma pergunta lá atrás que foi assim: como é que você resolveu defender o vaping? Né? Eu comecei a estudar e aí eu me lembro de uma foto de uma cromatografia gasosa. O que é isso? Você extrai as substâncias que tem na fumaça, injeta num aparelho chamado HPLC, extrai as substâncias que estão no vapor, né? Injeta no HPLC e isso faz uma leitura. Gente, isso é física, isso é fisicoquímica. Sim. Isso não é o achar da Alessandra. Não é. Eu não acho nada. Tá ali, para quem quiser ver. A gente não precisa achar, a gente nem precisa achar, a gente tem E aí eu vi o dado, e não é o dado da empresa A, B ou C, não, porque todas tinham esses dados e no mundo existem esses dados. Então eu falei, opa, então eu tenho que querer regulamentar. E naquele momento não foi possível, chegou o Covid, e aí a gente já sabe o fim da história. Eu saí da Anvisa, eu fui convidada por uma empresa para trabalhar, para o quê? Para ter a interlocução com a Anvisa. Só isso. Só isso. E eu vou morrer defendendo o quê? Redução de riscos e danos. E aí, diante do voto do diretor Barra, que com todo respeito, né, tem mantido ali a casa, eu fiquei muito entristecida e eu lamentei o voto do Barra. Infelizmente. De manter a proibição. Tem que muitos... é uma pergunta que eu faço. É proibido para quem? Para quem que é proibido? Para quem é proibido? Né? Então, quando eu olho a consulta pública, número 1222, né, de 2023, eu tenho 13.930 participações. Dessas 13.930, 80,76 foram de cidadãos e consumidores. Isso me deixa feliz por um motivo. Primeiro, o cidadão começou a entender que ele tem direito a conversar com a Anvisa. Eu atendi pai e mãe de doença rara, porque pai e mãe, pessoa física, tem direito de pedir. Com certeza. Reunião na Anvisa. Com certeza. Aquilo é um órgão público. Né? É claro que a agenda da casa é uma agenda pesadíssima, mas é direito e os cidadãos participaram. Então, de todo mundo que participou, 2,27, né, eram de empresas e organizações, uma delas foi a minha. Legal. Né? Claro, eu fucei bastante essa base aí também. 16,97 outros indivíduos, aí universidade, etc. E 80,76 de cidadãos, consumidores. E aí, gente, quando a gente olha para essa consulta pública, desculpa, tinha muita pegadinha ali, porque aquela pergunta assim, você é a favor da regra? Sim ou tem outra opinião? Eu achei isso. A gente recebeu tanta reclamação. Quando você lê aquela pergunta, você é a favor da regra? Eu sou a favor da regra. Mas aí, gente, prestem atenção. Aquela pergunta dizia respeito à regra que estava sendo sugerida, a regra que o diretor Barra levou. A regra que se tratava, essa pergunta, era a manutenção da proibição. E não só manutenção, endurecimento da regra anterior também. Então, quando a gente lê, né, você é a favor da norma? Aí eu tenho o seguinte resultado: 58,84, não apoio a proibição. 37,4 apoia a proibição. E aí, quando eu venho nesse universo, eu tenho dessa pergunta 52,53 de não apoio à proibição
pesquisadores ou membros da sociedade científica. E 45,65% dessa mesma sociedade de gênios, então, da sociedade de gênios, 52% são a favor da regulamentação. Eles querem, porque proibir também é uma regra, mas proibir é uma regra que não funciona. E assim, o ser a favor, não apoiar a proibição, era a resposta do formulário. Tenho outra opinião. A gente vai ter que fazer um podcast só para falar dessa CP. Porque a gente recebeu tanta reclamação, eu recebi muita reclamação. Eu tenho que fazer aqui um agradecimento à Direta, né, que é uma associação que vocês que são vapers conhecem, né? É uma associação conhecemos. Que trata, que congrega, né, pessoas que querem falar sobre esse tema. E, obviamente, a Direta, ela é a favor da regulamentação adequada do vaporizador. Então, lembrando, gente, em 2009, a RDC 46, né, o Dr. Dirceu Barbano, presidente da casa à época, calçado, naquele momento eu entendo, concordo com ele, calçado na Eu concordo, e os vapers também entendem aquele momento. Exatamente, era o que tinha que fazer naquela hora. Eu não conheço nenhum vapor que reclama daquele momento porque entende o contexto. Mas 15 anos depois... Com tantos dados, manter a proibição... Gente, o Paraguai tem uma regra para o vaporizador. Eu não estou diminuindo o Paraguai, mas o Paraguai é um país que está construindo a sua regra sanitária para muitos temas. E que bom que o Paraguai está se posicionando sobre tantos temas. Todos nós somos latinos e isso nos engrandece, isso nos orgulha. Eu fico feliz quando um país dá certo. Porque... O Chile também está com a lei aprovada, estão esperando a publicação final agora. Exatamente. Então, assim, olhar para o Brasil e imaginar que as coisas continuarão desta forma, como está hoje, me entristece, me angustia, me preocupa, e eu não estou falando somente do cidadão que sofre horrivelmente, porque ele só tem um caminho, a ilegalidade. Eu estou falando da família, eu estou falando do profissional de saúde, porque ele não sabe com que ele está lidando. E eu lamento que as sociedades médicas estejam se posicionando a favor da proibição. Isso é inadmissível. Eu concordo. Não dão o menor suporte. Médicos, estudem. Estudem, esses dados são públicos. Em relação à consulta, a gente recebeu muito feedback da comunidade, por exemplo, da comunidade Vapor, da comunidade Pro e da comunidade Contra, tá? Mas eu vi esses feedbacks que as pessoas reclamavam, eu não conseguia votar, eu não na consulta pública, eu não sabia o que marcar. E aí, quando a gente entra e fuça essa base, você encontra também algumas marcações. Eu não levantei a quantidade, porque, desculpa, isso não é problema meu, esse é problema da Anvisa, que eles montaram esse formulário. Mas foi tão difícil de marcar, de qualificar a vontade, me parecia que era uma tentativa de misdirection, desculpa, agora eu não sei falar isso em português, mas parecia uma tentativa de dar uma desviada, assim, na pessoa. E eu acho que o negócio, e assim, a gente recebeu muito feedback, eu fiquei muito triste com isso, porque o meu sonho de princeso, juro pra você, e é um negócio que eu acreditava mesmo, que a Anvisa ia chegar na conclusão da redução de dano sozinha. Eu acreditava. Porque é tão óbvio. Porque é tão óbvio. Sabe? É um negócio assim que já está fora do campo da ciência. É inacreditável. Está no campo da demografia. Que é o caso da Suécia que você comenta, de ter 41% menos de cânceres relacionados ao tabagismo. Isso não é uma parada de laboratório. Isso é o resultado do país. Sim. Quando a gente olha a Nova Zelândia, não é um estudo que fala que quando o cigarro eletrônico é regulamentado e ele aparece no mercado, ele rouba os fumantes e leva para o cigarro eletrônico, que é a redução de danos. Isso não é mais laboratório.
Nova Zelândia, no fim desse ano, vai ter mais vapers do que fumantes. Miguel, muitas... E a gente vê esses resultados. Muitas pessoas, né? E assim, imagina, se Jesus, que foi o cara, teve seus amigos e seus inimigos, quem sou eu na fila do pão, né? Exato. Então é isso que eu defendo. E muita gente chegou para mim falando assim, Alessandra, eu sou fumante, eu tô usando produto de contrabando mesmo, eu não posso, porque você sabe. É o meu caso. E eu não tenho o que fazer. Eu posso levar os meus exames médicos para a Anvisa? Eu falei, não. Porque não é assim que faz. Porque tem uma regra, tem um rito. Só que essas pessoas, e é isso, Miguel, que me dói, essas pessoas, elas têm que ser ouvidas. Elas têm que ser ouvidas. Quando você fala do formulário, dos problemas da Anvisa, e assim, gente, quando a gente olha para a trajetória da agência, e eu volto a falar, a Anvisa é feita de pessoas, e dores, e construções. E problemas de internet acontecem dentro e fora da Anvisa. Uhum. A Anvisa também tem seus problemas. Né? E assim, não é defender, mas eu não quero crer que tenha acontecido algum problema intencional. Exato. Mas a pergunta foi mal formulada? Foi. Mas ok, onde há seres humanos, pode haver engano. Mas eu explico, Okay. né? A frustração com a Anvisa vem da expectativa. Sim. Porque se eu não tiver, eu como consumidor, se eu não tivesse expectativa alguma da Anvisa, eu não ia nem reclamar. Sabe? Tem coisas que a gente nem reclama. Por exemplo, esse é um bom exemplo mesmo, sabe? Sim. Então essa frustração não é porque a gente não gosta da Anvisa ou tem algum problema com ela, é muito pelo contrário, porque eu acho que esse caminho é um caminho mais técnico, é um caminho da ciência, é o caminho de construir esse debate e chegar nessa regulamentação, sabe? Uma ocasião eu ouvi de uma pessoa, de um médico sanitarista, dizendo para mim que o problema do cigarro eletrônico não era um problema da Anvisa. E eu acho que se o cigarro eletrônico não é um problema da Anvisa, a imunoglobulina também não é, a fabricação de medicamento também não é, a fabricação de cosmético também não é, a fabricação de um detergente enzimático também não é, a fabricação de qualquer coisa. E o meu medo mesmo, acho que a gente já conversou isso, porque, beleza, a gente não comentou, mas a gente já se topou em outros congressos e seminários, né? O meu medo... E a gente não concorda com tudo, viu? A gente discorda também. E o meu medo é que... vamos falar sem filtro mesmo, né? Filtro. É Vaporacast, pô, é o meu podcast. Que o negacionismo da Anvisa vá puxar, sabe, cobre a Anvisa depois. Porque ela ser negacionista nisso... Vai custar caro depois. Vai acabar com a reputação dessa agência. Eu me sinto... Sabe? Eu me sinto mal porque é a parada da soberania. Eu sou um brasileiro muito orgulhoso. No sentido de... Toda vez que eu tô com o pessoal latino, dos ativistas, né, latino-americanos, eu reclamo um monte pra eles. Porque eu falo, cadê os brasileiros? A gente é um bom pedaço da América Latina, cadê os brasileiros? E eu também compartilho muito do que acontece na nossa comunidade, porque, né, a comunidade latina, quando é brasileira, não conversam por uma questão de língua. E eu tô sempre lá defendendo o Brasil e falando que a gente é bom, que a nossa ciência é boa, que os nossos pesquisadores são bons, sabe? Eu realmente sou o Brasil em primeiro lugar, assim. Você imagina a minha tristeza? E ver a Anvisa fazendo isso, tipo, me dá vergonha. A Anvisa. Como? É ruim, né? Você imagina a minha tristeza que defendo a Anvisa, porque eu já fui diretora daquela casa. A minha foto tá lá naquela parede, junto com todo mundo. E tem muita gente boa na Anvisa. Muita. Aquela casa trabalha demais. Você imagina como eu me sinto quando eu ouço comentários jocosos contra a nossa Anvisa sobre este tema? Eu me sinto muito mal, porque ela está indo contra os preceitos que ela mesma prega. A Anvisa regulamenta tinta de parede que diz que tem ação contra a dengue. Como é que ela não regulamenta o cigarro eletrônico?
Eu não Sim. consigo. A minha mãe tem 79 anos. A minha mãe entende isso. Ela é professora. Mas é uma mulher de 79 anos. Ela nunca imaginou ver um cigarro eletrônico. Ela nunca imaginou a internet. E ela diz para mim, não, mas a Anvisa é a favor. E tem gente que diz para mim assim, mas doutora Alessandra, a bancada dos fumígenos não quer isso. A indústria tabagista não quer essa regra. E eu digo, não. A indústria do tabaco quer a regra. Inclusive, é ela que está pedindo. Eu diria mais, não é nem a indústria que quer. Quem quer essa regra É são o os consumidores. consumidor. Exatamente. Porque esse negócio da indústria, É aí né, que eu ia chegar. nesse finalzinho, assim, desculpa, a indústria começou a falar de vape no Brasil em Depois. 2018. Exatamente. Eu vaporava desde 2016. Exatamente. E então, eu digo olha mais, só. a gente tinha raiva da indústria do tabaco. Eu te entendo. Porque todos os vapers descontam a sua frustração do seu passado no cigarro, logo na indústria do tabaco. Então que quando eu vi algumas indústrias começarem a defender o vape, eu até fiquei com essa preocupação. Será que vai piorar a nossa causa? Porque Sim. eles têm um passado. Né? Eles têm um passado que eles são responsáveis Sim, e que eles têm que agir ativamente para consertar isso. Sim. Né? E aí eu te falo, esse tema ele é muito mais amplo do que o sanitário. Quando a gente olha os números, e aí eu estou falando de receita. Receita. Desde 2021, eu sei porque eu participo dos fóruns, né? E eu tenho que estar atenta. Existe alíquota para cigarro eletrônico. Já foi definido. Existe mesmo? Existe. Né? Tá no site da Receita Federal. Tá no site da Receita Federal. Pois é. Quando a gente fala de geração de emprego, em torno de 200 mil empregos hoje, empregos legais, poderiam ser gerados. 2 bilhões por ano deixa de ser recolhido de imposto. E só os federais. Só os federais, num país que vem descendo a ladeira abaixo. Que está precisando desculpa, arrecadar. Não sou eu que estou dizendo Sim. isso, mas são os índices. Mas a gente tem a necessidade. Assim, todo então, brasileiro está ligado então, que. Então a gente está né? falando do quê? Uhum. Quem está ganhando com o cigarro eletrônico sendo ilegal? Quem está ganhando? Eu não sei. Eu também não sei dizer. Eu não sei. Porque, e é uma assim, pergunta que nós, ninguém consumidores, consegue entender. não estamos ganhando nada com isso. Pois é. E desculpa, a Anvisa, ela não está protegendo ninguém proibindo o cigarro eletrônico. Ela não está protegendo. Ela está expondo. Ela está sendo omissa. E é com muita tristeza que eu digo isso. Ela é a nossa autoridade sanitária. É ela quem define. É ela que vai na fábrica ver se está sendo bem feito. Uhum. Inclusive nas fábricas de cigarro. E que bom. Porque se não fosse assim, eu não sei nem o que seria. E é isso que eu desejo. Porque no Brasil é só olhar o jornal. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Nós temos, desculpe com o termo da palavra, entre parênteses, advogados, né? Advogados, que tem marcas de vape vendendo na internet. A Anvisa não tem braço para isso tudo, gente. Desculpa. Então regulamenta e faz a coisa acontecer dentro do risco. Vai acabar o contrabando? Não, não vai. E a pergunta que eu faço é: existe regra para medicamento? Sim. Acabou a falsificação? Não. Acho que para qualquer produto a gente pode falar isso, né? Eu posso te dar o exemplo do fitoterápico. Ano passado tivemos uma enfermeira que morreu por conta de um chá. Mas é fitoterápico. Mas peraí, mas tem regra na Anvisa? A Anvisa tem regra para produto de cabelo. Todo mundo viu no jornal o quê? Mulheres que ficaram cegas
com problemas de visão Lembro disso. por conta de um produto para o cabelo. Então, como assim não vai ter regra para o cigarro eletrônico? Como assim eu não vou ensinar o meu jovem para ele não usar? Porque muito jovem e muito adulto não fumante começou a usar cigarro eletrônico porque dizia, para quem quisesse ouvir, isso aqui é água com essência. E eu tive que dizer a um delegado, querido, guarda isso, uma foto sua, isso é proibido. Uma foto sua com isso vai dar problema. Mas isso aqui é água com essência, Lê. Eu falei, não. Isso aí tem tudo dentro e você nem sabe. E para começar tem nicotina. E se você não fuma, camarada, agora você vai querer fumar. E nós tivemos num programa de televisão, que eu não acompanho não, mas eu vejo as notícias, de uma moça que era fumante de cigarro, virou vapor e porque é proibido, ela voltou pro cigarro. E a gente acompanhou a frustração dela e o desgosto, inclusive. Então, estamos falando do quê? Então, chama todo mundo para conversa. Agora, não deixa o consumidor de fora disso, porque ele é o primeiro interessado. Eu primeiro concordo, interessado. eu concordo com isso. É o primeiro interessado. Uhum. Não é a indústria, é o consumidor. Porque, olha só, medicamento, alimento, carro. E aí é bom que eu esclareço logo um fato que é para todo mundo, tá? Todo mundo entender do que eu estou falando. Ai, você defende a indústria. Defendo. Você tem carro? Tenho. Tem, né? Você tem mecânico? Tenho. Ele visita Já vi pouco, que ele mas não ele é bom, tem. né? Ele até resolve, mas é que o carro que não dá problema. É por Ok. isso. É. Ai, pois é. Vamos supor que você... Bom, você tem que ter um bom mecânico, né? Aí o seu mecânico compra uma peça da Renault, da Audi, da Volkswagen, da Ford e monta um carro na oficina dele. Você compra esse carro? Não. Não, né? Você vai comprar o seu carro de onde? De uma... Concessionária? De De uma loja, de uma fábrica de carros. fábrica. Isso. E por que eu defendo a indústria? Porque na indústria, e eu já trabalhei lá, você tem que dizer como é que a sala é limpa, o que você usa para limpar a sala, a água que passa no cano, você vê o pH dela e se tem bicho, se tem micro-organismo, o ar que circula, a embalagem, o blister, a bula, tudo isso está escrito e é visto. E quem valida isso? A Anvisa, certificado de boas práticas de fabricação. Então eu defendo sim. E não é por conta do lucro não, porque o lucro é bíblico. Se você trabalha, você tem que ter lucro, porque se você não tiver, tem alguma coisa errada. Sim. Porque antes do lucro, você paga o seu fornecedor, você paga o imposto, você paga todo o entorno, né, do seu negócio, seja ele qual for, e aí sim você tem o seu lucro. Eu não sou contra o lucro, eu sou contra a sujeira, a feiura. Isso. Eu sou contra o crime. Eu sou contra expor pessoas a riscos que elas não calculam, que elas não sabem. Eu sou contra a desinformação. Ninguém aqui quer comprar uma calça jeans na casa da tiazinha que faz ali. Ninguém quer. E se quiser... E se quiser, tudo bem. Exato, mas se que ela tiver faça isso... descosturado, é artesanal. Mas que ela faça Ok. essa escolha de maneira consciente. Mas eu estou falando de um medicamento, eu estou falando de um produto para a saúde, eu estou falando de um cigarro. Então, tem que ser da fábrica. Porque se tiver problema, você sabe onde é que eu vou bater? Na porta da fábrica. A senadora Soraya Tronic, inclusive, é uma tecla que ela aperta bastante, né? Quem eu vou... Porque ela é advogada, né? Quem eu vou responsabilizar... Mas é óbvio, quando gente. acontecer alguma coisa... Gente, se você compra um vapor. sapato e o sapato dá defeito, você cobra de quem? Da fábrica desse sapato. Se você compra uma agulha, você cobra de quem? Da fábrica de agulha. Se você compra um biscoito, se faz bem ou se faz mal, ou se pega fogo, ou sei lá o quê, você cobra de quem? Da fábrica. Então é isso. Né? É isso.
Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Sobrou. A gente vai ter que fazer mais um episódio no futuro. Inclusive, na verdade, eu tenho já planejado. Faremos. Né, mais ali pro fim do Eu ano. espero ter esclarecido as suas dúvidas, as suas dúvidas. Existem os meus canais, né? Tem gente que vai concordar comigo, tem gente que vai discordar, ok. Eu gosto de fazer, eu quero começar a colocar um desafio no novo Vaporacast, na temporada 2024, que é: discordou da gente? Faz fact-checking. Procura a fonte que a gente citou e veja se a gente tá tentando manipular essa informação, porque na verdade a gente tá falando ela de uma maneira bem crua. Então, assim, não concorda, todo mundo tem direito de concordar ou discordar. Mas se você não concorda com um negócio que a gente fala que está balizado na ciência, revisada por pares, padrão ouro, aí, meu amigo, não é o problema da sua discordância não é mais comigo, é com a ciência. Né? Pra gente fechar esse episódio, eu tenho um quadro que é o Finaleira, porque às vezes eu sei que os episódios ficam um pouco intensos, né? Eu me animo. Vaporadas finais. Faz tempo que a gente não tem Faz tempo que não tem episódio, né? Por isso que faz tempo que não tem Vaporadas finais. E é pra mim um dos blocos que eu mais gosto, porque a gente começou o episódio falando, né, da Alessandra na fila do pão, depois da carreira dela, depois de vários pontos sobre vaping, redução de danos e absurdos e desabafos do nosso coração. Mas agora nesse momento é pra gente voltar a ser um pouco mais light e falar, recomendar alguma mídia, algum livro, alguma comida, qualquer coisa, sabe? Eu posso começar pra te dar o norte, assim. Claro. Na verdade, eu vou indicar 3 coisas. Mas vai ser bem rápido. Não precisa indicar várias, é porque eu realmente tenho coisas acumuladas. A primeira coisa que eu quero comunicar é: ainda não tenho certeza se esse episódio vai sair antes ou depois do dia 10 de abril. Mas no dia 10 de abril vai ter um evento em Brasília que será também transmitido via streaming. E aí o link está na descrição. Para que vocês assistam um evento chamado Quit Like Sweden. Que vai ser É um evento que vão vir líderes internacionais de saúde pública e de políticas públicas e defensores dos consumidores, né, para discutir essa questão do vaping com vários especialistas internacionais, consumidores brasileiros, gente da ciência, gente que está na produção científica agora da redução de danos. Então, eu acho que, galera, vamos ver, e vai ter spoilers. Vai ter o Miguel Okumura lá e vai ter o Alexandre da Direta lá também. Então eu acho que se você gosta de algum dos dois... Imperdível. Tá ótimo. E se você já viu qualquer documentário de vape, metade das galera que aparecem no comentário estarão lá também. Minha outra recomendação é um podcast que já rola faz uns 2 anos. E eu, como podcaster, fiquei quase com vergonha de não saber que existia. É um podcast organizado pela Universidade de Oxford com o Cochrane Library. E esse podcast chama Let's Talk E-Cigarettes. E o que é, assim... É isso que a gente tá fazendo aqui. Mas assim, eles têm até um jingle maravilhoso de entrada que fala: se você não sabe o que é vape, é porque você não leu o Cochrane. Então vem aqui aprender os fatos, né, e as verdades a respeito do vaping. Mas o que me chamou a atenção foi: eu já conhecia os relatórios do Cochrane. Eu já sabia o que é uma revisão sistemática. E eu sempre achei isso maravilhoso. A revisão sistemática é da hora, é bonito, porque você vai incluindo novas informações. Revisão sistemática você vai revisando... é algo que a Anvisa até acolhe para decisões importantes. Pois é bem veja legal. só, e tem revisão sistemática do vaping. E aí, as apresentadoras desse podcast são também as pesquisadoras. E aí elas falam que o que elas fazem não é systematic review, é live review. Porque além de constantemente manter essa base de conhecimento atualizada e relevante, eles também fazem a comunicação direta com o público através desse podcast. Então, assim, nesse podcast você pode ouvir 2 pesquisadores do Cochrane falando com um terceiro pesquisador que fala sobre a pesquisa que acabou de ser incluída na biblioteca do Cochrane. Então, eles falam sobre método,
falam sobre as dificuldades do estudo, sobre as novidades do estudo, sobre... Gente, é muito legal mesmo. Para quem gosta de ciência e está interessado no vape, eu recomendo muito. E minha última recomendação é um filme chamado Sociedade da Neve. É chocante, tem no Netflix, é chocante e fala sobre um acidente que aconteceu na década de 70 de uma galera uruguaia que estava indo para Santiago, no Chile, e o avião deles bateu na cordilheira e eles ficaram quantos dias, Gabriela? 70 Querido, eu vi a dias. primeira versão desse filme, tá? E a Eu já Gabriela era ficou viciada nascida, nesse tá? filme quando eu estava viajando. Eu E falava, Gabriela, eles para de ver avião comiam caindo. pedaços dos amigos. É. E o filho de uma figura uruguaia, eu amo o Uruguai, né? Tem uma casa linda lá, um solar enorme, eu esqueci o nome, faltou agora. O filho desse homem estava ali, né? Nossa, então é mais ainda. É muito bom. É mais ainda. Então eu recomendo muito. Não é necessariamente um filme feliz. É um filme muito bom. Assim, não vou dar spoiler, assista. Assista, tira suas conclusões. Se não gostar, vem reclamar depois no comentário. E você? Você tem alguma recomendação pra gente? Tem as recomendações da doutora Alessandra, né? Se você não é fumante, não use vapor. Não use. Se você é jovem, se você não é jovem, porque eu acho que a juventude está na cabeça da gente, né? Eu, aos 52 anos, o meu corpo funciona bem, ele é o meu vaso. Ele é o vaso da minha alma, então eu cuido dele o melhor que eu consigo, né? Então, não se engane, né? Tudo que não faz bem para o seu corpo pode atrapalhar o seu pensamento. Então, se cuida, né? A gente fala no Vaporacast. A doutora Alessandra não fuma, recomenda fica de ainda o seguinte: se você é fumante ou se você vapora, fale para o seu médico. Fale mesmo. E cobre dele. Doutor, o que você acha? Médicos, por favor, ouçam seus pacientes. Estudem sobre o que é o vaporizador. Sejam humanos com os fumantes, porque é um sofrimento. Existem médicos fumantes. Opa! Vocês estão enganando a quem em não defender? Ai, mas eu vou tomar partido. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Por isso que eu digo, eu não sou pequena não, eu sou concentrada. Porque eu tive que tomar um partido. A gente não tem luxo de não tomar um partido com a principal causa de morte evitável. Sim, e olha só, as coisas são dinâmicas, né? Um dia nós achamos que o cigarro o cigarro já foi vendido em farmácia, porque era um estimulante. E entendemos que fazia mal, e ele deixou de ser algo estimulante, né? Hoje a gente sabe que mata. Então, estudem, vão atrás de fontes fidedignas, idôneas, né? Se o fabricante do medicamento conduz um estudo clínico e ele é aceito pela Anvisa, os estudos conduzidos pelos fabricantes de cigarros eletrônicos também deveriam ser acolhidos e considerados não só pela agência, mas pelos profissionais de saúde. Isso. Até porque existe responsabilidade nisso. E porque ciência, você discorda... Como é que eu posso dizer isso? Deixa eu até recomeçar assim, mas... Se você quer questionar um estudo,
você tem como questionar o estudo. Exatamente. O método está lá descrito. O método está descrito. Então, Um fabricante de dipirona não vai investir num estudo sobre vaporizadores porque não é o métier dele. Exato. Então, opa! É óbvio que Então, a indústria que vai entregar, a indústria do vape, a indústria do cigarro eletrônico, do cigarro, ou seja, os interessados em entrar nesse mercado, vão óbvio estudar. que eles vão entrar. Então, se você tem dúvida, vá lá e verifique. Então, Isso. isso é o que a doutora Alessandra sugere. Estudem, não se neguem, sejam humanos, sejam conscientes, falem com seus filhos, falem com seus colegas. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é para a vida toda. De novo, quando a gente fecha o olho, aí já foi. Uhum. Tá? Agora, Alessandra, dicas. Viva cada dia como se fosse o último. Não durma brigado com seu filho, nem com sua mãe, nem com seu pai, nem com seu marido, nem com seus empregados. Não durma brigado. Você não sabe se vai acordar. Eu adoro ler. Eu adoro caminhar, adoro sol. Eu faço fotossíntese. Faço fotossíntese. E para mim está sempre nevando. Eu adoro calor. Então, viva um dia de cada vez. Viva um dia como se fosse o último. Eu acho que o melhor livro, com certeza, que eu já li e que eu vou ler sempre é a Bíblia. Isso não é religioso. Isso é inteligente. Porque ali existem relatos formidáveis. Existem dicas rápidas, existem ensinamentos profundos e nos ensina algo muito interessante sobre o ser humano, né? E Jesus, ele foi muito simples e eu acho que se eu me considero uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso e eu desejo a todos que nos assistem o mesmo sucesso, né? A mesma paz que eu tenho na minha vida de fazer o que eu faço e assim, eu não sou perfeita, mas muito longe de ser, mas eu convivo bem comigo. Eu erro e eu acerto. E existe uma coisa que eu aprendi com Jesus que é muito legal. Se você achou que estava errado, peça desculpa. Uhum. Peça desculpa. Humildade, perdoa. né? Uhum. Trata o outro como você quer ser tratado. Porque isso serve para o bem e para o mal. Fale elogios, reconheça, valorize. Mas quando você ouvir o outro errado, pedir desculpas, desculpe. Porque você pode estar errado também. E se você tiver até... A gente estará errado, eventualmente. Um dia você vai estar errado e Uhum. você vai pedir desculpas. E se for uma desculpa sincera, o que você deseja do outro é que ele te desculpe. Sim. Perdão não absolve ninguém, mas ele te alivia. E aí você pode tentar de novo. Você pode estudar mais, você pode estudar de novo, você pode se reposicionar. Nós não somos árvores. A árvore, se você arrancar ela, ela morre do lugar. Se você tirar ela do lugar, ela morre, ela seca, né? Uhum. A gente não. Nós não somos árvores, nós somos pessoas. Então, a minha dica é: se aproveite, se conheça, aproveite o outro, fale bem, fale coisas boas, sabe? Estude sobre si mesmo, assista The Chosen, adoro. E um monte de filme, vai ver aquele filme legal antes de partir, eu adoro. Essa do Morgan Freeman Isso, e Jack Nicholson. Isso foi uma coisa que eu aprendi no pronto-socorro. Morrer é um fato, né? Podcast, tem 1 milhão de podcasts legais. E eu assisto vários e eu amo todos que eu assisto. O Jota, Brunet, Leão, todo mundo, vocês, né? Enfim, vira os olhinhos, às vezes eu concordo, às vezes eu discordo, enfim.
Mas isso é estudar, né? E morrer não é se, é quando. É quando? É quando. Morrer é quando. Então, aproveitem. Aproveitem as suas pessoas, se aproveite, sabe? Esteja consigo, se acolha, porque nós somos fagulhas de um Pai de amor infinito que nunca acaba. E tudo vai dar certo. Muito obrigado. Eu gostei muito. agradeço. Eu, inclusive, achei bem mais legal do que a minha indicação. Pra gente fechado, suas últimas, assim, alguns minutos, assim, uns 3 minutinhos pra você falar alguma coisa, caso você queira terminar algum raciocínio, e também para que você se despeça e diga quais são as suas redes sociais para as pessoas te seguirem também. Tá, eu vou de trás pra frente, tá? As minhas redes sociais, eu tenho Instagram, Ale Bastos Soares Oficial, e tem o LinkedIn também. Gente, eu tenho muita dificuldade com rede social, mas eu tô me habituando, eu tô aprendendo a conviver, né, com isso. Foi muito difícil ser invadido durante o Covid, ameaçada de tudo, enfim, mas nós sobrevivemos. Estudar sempre, né? O que mais que você me pediu? Era só se tinha algum ponto que você às vezes ficou algum raciocínio aberto que você quer matar antes da gente fechar o episódio. Não, eu quero agradecer muito a sua oportunidade, né? Eu quero te parabenizar pela sua coragem, porque eu acho que você, o Alexandro e outros vapers, né, que se colocam, né, todas as pessoas que dizem o que pensam com respeito e dignidade, elas são dignas da minha reverência, porque você tem que ter coragem. Ser feliz te exige coragem, né? Então, parabéns pela sua coragem de ter o Vaporacast. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que eu nunca estive num podcast, assim, estou maravilhada, empolgadíssima. Devo ter falado muito. Eu estava aqui só com o olhinho. Espero que os seus vapers não fiquem aborrecidos e nem chateados comigo. Eu acho que um dos objetivos não, né, mas uma das consequências desse episódio é que eu acho que os demais vapers que assistem Vaporacast vão começar a te admirar como eu te admiro. Porque é essa leveza, essa cumplicidade, essa papo reto, que é o que torna essa troca tão valiosa, né? Como você até mencionou antes, a gente discorda pra caramba, mas a gente tá muito... A gente discorda pra caramba, mas esse é o lance da polêmica. A gente conversa. É conversar, criar pontes, entender quais são as diferenças e entender que a gente tem muito mais similaridades do que diferenças. Sim. E assim, eu agradeço muito, fico muito lisonjeado. E eu vou pedir para você voltar no futuro. Só aguarde, porque isso vai acontecer. Não, é uma questão de quando, não de se vou chamar. E muito obrigado por você ter vindo até Curitiba pra gente fazer esse episódio. Eu fico presencial. Eu fico feliz, agradecida, que as pessoas estudem, que elas ouçam todos, que elas tirem as suas conclusões, que as pessoas se cuidem, né? E o que eu desejo a você e a todos vocês é uma vida plena, né? Certezas nós temos algumas, né? E a grande certeza um dia vai acabar. Então, faça o melhor todo dia para quem quer que seja. Quem quer que seja. Com honestidade, com transparência. Eu acho que vale a pena. Que vale a pena. Eu assino embaixo. E, gente, o Vaporacast fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Beijo para todo mundo.